Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Aberta e apresentador do programa Spot Show, o programa Spot Show que está há 3 anos na web. Sim, 3 anos na web, sempre entrevistando diversos atletas de diversas modalidades olímpicas e paralímpicas, além de dirigentes, né? E também outros empresários que fazem mexer a indústria do esporte, galera. Então, hoje a gente vai ter o prazer de a gente entrevistar Harry Finger, um ultramaratonista aquático que vai estar aqui daqui a pouquinho conosco aí. Antes disso, vamos aqui passar a agenda da semana, né? Programa Spot Show de segunda a sexta, sempre a partir das 19, das 20 horas, galera. Desculpa, eu já fico me perdendo aqui nos comentários aqui e a gente vai se perdendo um pouquinho. Muito bom. Seguinte, pessoal, então vamos lá, né? Amanhã, quarta-feira, Luísa Torinelli vai estar conosco, tá? Ela que é a fundadora da Ludomar, vai estar aqui com a gente a partir das 20 horas. Também o Patrick Winkler, editor-chefe da Swing Channel, vai estar conosco aqui para um bate-papo bacana na quinta-feira. E na sexta-feira a galera do Spot Show, Luiz Taioli e Jorge Carlos Júnior passando ali para a semana aqui no esporte conosco, tá ok, galera? Então não perca, daqui a pouquinho aqui nós vamos estar conversando com o meu amigo aqui, Henry Finger, ultramaratonista aquático, vai estar aqui conosco daqui a pouquinho para um bate-papo aqui que com certeza vai ser muito legal, galera. Pessoal, hoje nessa madrugada a gente teve mais um brasileiro atravessando o Canal da Mancha. Então fica aqui os nossos parabéns aí para o Glauco Rangel, mais um brasileiro, o terceiro brasileiro a atravessar o Canal da Mancha. O Glauco atravessou em 10 horas e 40 minutos. Parabéns também ao Igor de Souza, mais um atleta brasileiro que ele faz atravessar o Canal da Mancha. E hoje, já dividindo tela comigo, mais um que também teve esse prazer de atravessar o Canal da Mancha e outras estripulias que ele vai dividir conosco aqui. Seja bem-vindo, Harry. Poxa, boa noite, Marcelo, obrigado pelo convite. Somos dois, né? Tem dois na tela aqui que atravessaram o Canal da Mancha. E eu queria agradecer o seu convite aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre esses desafios e algumas loucuras que a gente faz de vez em quando, né? Sem dúvida nenhuma, é sempre um prazer poder conversar com alguém que é apaixonado por esporte. E aí, né, a nossa paixão, que também é a natação, apesar da gente falar de todos os esportes, né, a gente tem sempre um quezinho a mais para a natação e maratona aquática. É um prazer poder estar falando com você, Harry. Galera, então assim, já começa, pega o aviãozinho aí, já dispara para a galera que está chegando aqui. Com certeza nós vamos falar de várias provas, vamos falar do Canal da Mancha, vamos falar de uma prova que poucas pessoas conhecem, que o Harry foi a 15ª pessoa do mundo a fazer a prova, né, que é a travessia das 8 pontes do Rio Hudson. Em 2017, logo, a gente estreou o programa, ele resolveu fazer a prova e agora a gente está aqui falando com ele. Harry, conta para nós, com que idade e como foi a sua primeira maratona aquática, meu querido? E aí, Marcelo, bom, eu comecei tarde, né? Comecei a nadar com 37 anos. Fiz a faculdade de Educação Física em Israel, mas só fiz a matéria de natação, né? Mas eu não treinava, nunca tinha treinado piscina e comecei a nadar com 37 anos na Hebraica para curar de uma bronquite. E aí nadando em piscina com a Adriana Silva, conheci depois de uns 2 anos, 3 anos, o que eram as águas abertas. Fui nadar em Ibiúna, fui nadar no Guarujá. E a primeira prova foi em Ibiúna, em 2000. Eu já estava aí com meus 46 anos e foi a primeira prova que me deixou extasiado. Eu nunca imaginei que pudesse nadar 1 quilômetro, né? Sem parar. E a gente nunca esquece, aí eu guardo com carinho, né? Esse foi o troféu da maratona que o Igor organizava, inclusive, e foi minha primeira maratona, no ano de 2000, que aí depois veio junto, né? Mudei para Ilhabela e com esse mar todo na minha frente não foi muito difícil começar a nadar no mar, né? Você fala assim, vou passear no meu quintal, né? Vou ver como é que tá o quintal e vou dar uma abraçadinha. Não, você está no lugar que é maravilhoso, sem dúvida nenhuma. E você sabe que a minha primeira experiência... Eu tinha feito triatlo, mas assim, a maratona aquática, a competição, foi em Ibiúna em 98, né? Olha só, olha só. Que bacana aqui. Quando Que você falou bacana. 2000, eu falei, peraí,
tive que dar um flash aqui para trás. Aqui, eu falei, Muita coincidência, mas então, foi 2 anos depois só, Marcelo, e foi em Ibiúna. E era incrível, você começou falando de um cara incrível, né? A gente só escutava falar no Glauco Rangel, era impressionante, né? Eu só escutava, eu me lembro, eu falei outro dia, eu estava falando para o Glauco, Glauco, você sabia que você para mim é um ícone, porque aqui, quando eu vim para a ilha, o Mário Belo, o saudoso Mário Belo, ele falava só ele falava dele, do Glauco, o Glauco, ele organizava umas provas, e eu me lembro que para a primeira prova foi uma expectativa enorme aqui na cidade, pelo menos para os 20 nadadores daqui, conhecer o Glauco Rangel, né? Então, o Glauco já vem lá de trás despontando, teve aquele ato dele e hoje nos parabenizou com uma travessia tão linda. Eu acho que ele estava atrás de recorde, né? Mas, enfim, a gente sabe que a natureza, a gente não pode ir contra a natureza. Cada dia o mar está de um jeito e essa é uma coisa que, inclusive, eu não conto muito, né? Os alunos que eu treino, os atletas que eu treino, ficam muito preocupados com o tempo. Puxa, eu consegui fazer um tempo melhor que o ano passado. É muito relativo, né, Marcelo? Porque é o vento, a outra correnteza, é outra coisa. Eu acho que a beleza das águas abertas é isso, que por mais que você vá lá todo ano nadar no mesmo lugar, é diferente, né? Você pode nadar até o dobro do tempo, muitas vezes, com a mesma distância, né? São situações totalmente adversas, né? Que a gente encontra. Então, quer dizer, o mesmo lugar, a mesma praia, o mesmo circuito de boias, muitas vezes é totalmente diferente e registra uma história. E acho que isso é uma beleza, né? Que pelo menos as maratonas aquáticas, elas reservam para elas. Cada esporte, acho que tem uma particularidade muito bacana, como cada pessoa, e acho que as maratonas, elas reservam isso para a gente, né? De a gente poder contar essas histórias muito bacanas aí que tem, né? E realmente, esse 2000, o Glauco voava no circuito. Acho que era uma referência para todo mundo, né? É impressionante, era um nome muito marcante, né? Era um cara. Exato. E ele ganhava tudo, né, Marcelo? Ele ganhava tudo. Exatamente. E assim, um respeito muito grande. Eu lembro que eu fui fazer uma prova que foi uma das piores provas que eu nadei em Niterói, e foi com o Igor na preparação para o canal, e o Igor fazia algum tempo que não ia como treinador. E o último que ele tinha levado era o Glauco lá. E quando eu cheguei, o burburinho era isso, né? Eu falei, gente, não, nada a ver. O Glauco é outra coisa, eu sou outra coisa, né, cara? É a mesma coisa comparar Schumacher e Barrichello. Me desculpe os amantes do Barrichello aqui. Eu sou Barrichello, gente. Vai demorar um pouco aqui para chegar. Mas me conta uma coisa. Então foi lá, e lá, nessa primeira prova, o bichinho picou você, meu querido? Na verdade, picou por várias razões, né? Primeiro, de eu ter conseguido nadar 1 quilômetro sem parar, né? Para mim, era meu recorde, porque a gente treinava aqui na ilha, eu nadava 500. Eu cheguei a nadar 1 quilômetro, mas numa prova, né? Largando, sabe, cento e poucos nadadores, é tudo muito diferente. Então, eu fiquei curioso logo de cara. Esse bichinho talvez tenha ficado de tentar fazer uma coisa maior. Eu mal tinha nadado 1 quilômetro, eu falei, puxa, será que eu consigo participar da média? Que naquela época, né, a média para o Igor é de 2 e a longa de 4, né? Então, ficou assim, Marcelo, porque eu comecei a encarar, não tinha piscina em Ilhabela, Ilhabela só foi ter a primeira piscina em 2012. Então, não tinha, a gente treinava no mar mesmo, era difícil, era uma época que eu tinha medo de abrir os olhos, eu tinha medo de ver os peixes e tinha um medo terrível de olhar para o fundo, quer dizer, tudo era meio difícil, mas foi na raça mesmo que a gente já se acostumou a nadar no mar, porque não foi tão prazeroso no começo, não. Não, sem dúvida. E aí, como é que foi? Me conta assim, como é que foi essa transição para você fazer longas distâncias, né? Porque totalmente um outro esporte. Na meu modo de ver, a ultramaratona aquática é um outro esporte. Tem as maratonas aquáticas e tem a ultramaratona, né? Como é que foi esse seu crescimento aí, essa escadinha aí que você fez aí? Bom, é claro que tudo começou com o Mário Belo, né? O Mário Belo era um louco bom, né? Ele era um louco maravilhoso e eu me lembro de estar aqui treinando, né? Depois dessa sequência que eu te falei de nadar 1 quilômetro, passar para 2, um belo dia ele estava treinando aqui comigo, era quase meio-dia. Ele estava na Ilha das Cabras, aqui em Ilhabela, e ele falou, Harry, vamos até São Sebastião, aqui na frente, que tem uma amiga aqui que mora aqui em Guaicá, né? Acho que era Guaicá. Eu falei, nadando agora? Ele falou assim, agora. Eu falei, tá bom, mas deixa eu pegar uma graninha pra gente ter alguma graninha, né? Ele falou, tá bom, não tem problema. A gente vai na casa de uma amiga minha, toma lá um suco e tal, depois volta.
Eu pensei, falei, cara é maluco, doido de pedra, né? Eu falei, tudo bem, fui até o carro, peguei uma graninha que para mim, na minha cabeça, para pegar para o ônibus para voltar. E a gente foi, e a gente foi devagar, porque não nadava nada, né? Ele ia, o Mário também, por conta da idade, também estava lento. Eu sei que a gente levou umas 2 horas e pouco para chegar do outro lado. Entramos na casa dessa mulher, tomamos um suco. Olha, foi uma diversão. E ela morava praticamente na praia, numa ruazinha transversal, umas 60 metros da praia. E quando a gente resolveu ir embora, eu falei, Mário, vamos embora que daqui a pouco vai escurecer. Ele falou, tá bom, você tem razão. Eu saio da casa, viro à direita para ir para a rua pegar o ônibus. E ele vira à esquerda. Ele falou assim, para onde você vai? Eu falei, vou pegar o ônibus, Marcelo. Ele falou, não, nós viemos nadando, nós não vamos voltar nadando. Meu, Economiza o dinheiro, economiza o dinheiro. o Vamos sol voltar. estava se pondo, Marcelo. A gente chegou vendo algumas luzes que mal eram referências, entendeu? Então, quando eu cheguei do outro lado e fui para o meu carro e cheguei em casa, falei, meu, que loucura que eu fiz, né? Porque os barcos não veem a gente nem nada. Mas aí foi aí que me deu um clique. Eu falei, poxa, será que não dá para dar? Porque, né? Eu me lembro que eu ainda cheguei no outro dia, eu estava tão em choque, Marcelo, que eu cheguei no outro dia e falei, Mário, quantos quilômetros a gente nadou, né? Ele falou, a gente deveria ter nadado 5 para ir, 5 para voltar. Meu, era um número totalmente irreal para mim, né? Irreal. E aí veio logo em seguida, passaram uns 2, 3 meses, ele falou assim, isso foi em 2003. Ele chamou a galera que treinava, que eram 6, 7 caras, né? Vocês não querem? Vamos participar de uma prova, só que é um pouco longa. Qual que é? Ela falou, ó, se chama 14 bis. Inclusive, ele mesmo que tinha criado a prova lá atrás, né? Ah, vamos, na loucura, vamos, fui. Meu, tudo errado. Naquela época, né, 2003, nem tinha essa coisa de hidratação. Eu sempre fui gordinho, sabe? Eu tava fazendo dieta, Marcelo. Eu tava fazendo dieta da sopa, você acredita? Uma dieta da USP, sei lá. Tudo ao contrário. Aí fomos, ele deu as coordenadas, aí passamos vaselina no corpo no dia. Ele falou, naquela época, não precisava ter um nadador, uma embarcação. Era uma embarcação para todos os nadadores, para a equipe. E aí saímos, Marcelo. Bom, foi um desastre, né? Um desastre. Um desastre total. Não desisti, mas foi um desastre. E eu sei que nessa prova a gente conheceu quando terminou, as pessoas falavam, nossa, o Percival tá aí, Percival tá aí. Bom, quem é Percival? Bom, o Percival acabou de atravessar o Canal da Mancha. Aí fui conhecer o Percival na chegada da 14 bis, semi-morto, né? Porque eu estava semi-morto. E foi uma prova que, inclusive, eu chorei, né? Mas depois eu te conto isso. E aí, quando eu escutei a história do Canal da Mancha, dele, eu conheci um cara, porque eu tinha já lido, eu já tinha visto o filme, eu já tinha visto algumas referências, mas eu estava lá na frente de um cara de carne e osso que tinha atravessado o Canal da Mancha. E aí nós fomos de Ilhabela de volta aliás, de Santos para Ilhabela, na viagem de volta, eu fui pensando, ó, quem sabe um dia eu vou fazer isso daí, porque, pô, acabei nadando 24 quilômetros, tudo bem, foi em 8 horas e meia, eu quase morri, mas atravessei, né? Mas cruzei. E aí foi que realmente me deu essa vontade de fazer um grande desafio um dia. Eu me lembro que teve uma prova do Igor que eu fui falar com ele no outro ano, porque foi em novembro, né, 14 bis, eu sei que no outro ano, março, não sei, segunda ou terceira etapa, eu fui falar com o Igor. Eu não conhecia ele, né, como eu conheço hoje, né, mas ele olhou para mim, a gente conversou um pouco, ele falou, olha, me procura daqui uns 5, 6 anos. Eu falei, como assim daqui 5, 6 anos? Ah, você é um cara muito disperso, porque eu sempre fico fazendo piada na praia, conversando com as pessoas, brincando. Você é um cara muito disperso. Acho que é o seguinte, trabalha a tua cabeça. Você tem grana? Eu falei, não. Então, me procura daqui uns 5, 6 anos. Mas foi nesse momento, em 2003, conversando com o Percival Milani, que eu comecei a pensar, quem sabe um dia fazer a travessia do Canal da Mancha. Eu nunca fui um grande nadador, eu nunca pontuei, raramente subi em pódio, mas era um desafio meu. Eu estava curioso para fazer. Depois da 14 bis, eu estava curioso para, de repente, um dia fazer. E aí, claro, comecei a treinar, fui nos campeonatos, aí a coisa começou a melhorar, emagreci. E fui falar com o Igor de Souza em 2010 e a gente traçou um plano para 2012. Maravilha. Galera, eu tô com o hair feeling aqui. Cara, tá sensacional. Esses 12, 13 minutos aqui já foram sensacionais. Então fica aqui, convide os amigos aí, com certeza.
essa figura aqui, vamos dizer, em todos os sentidos aqui, né? Um amigão, assim, eu não conheço, a gente se A conhece gente de vista, conhece, né? né? Mas assim, batendo papo, acho que pela primeira vez aqui, mas é muita essa energia muito boa que o Harry Foi muito legal, transmitiu. porque eu sabia, eu tinha, eu sempre acompanho quem atravessa ou não o Canal da Mancha. Eu tinha perguntado uma vez para o Igor quem era o Marcelo, né? E ele me pontuou, mas a gente nunca se viu. Um belo dia, eu estava assistindo uma live do Cuca Aberta. Aí que eu liguei tudo, depois passou uns 3, 4 meses, depois você fez uma com um mês, você fez outra com a Patrícia Farias, a nadadora, que é super amiga minha. E aí eu comecei a te acompanhar, mas nós não nos conhecíamos, a gente não teve essa chance de poder papear, né? Exatamente. Você atravessou em 2004, né? Atravessei em 2004, foi 2003 foi o festival, 2004 eu, 2005 a Matinha, né? Muito perrengue na sua travessia? A minha, não, até que Não. não. O meu maior perrengue, aqui até falando para o pessoal, foi as primeiras 2 horas, né? Mais emocional. Tá. E aí depois, desculpe as pessoas que estiverem jantando, aí depois que você vomita pela primeira vez, aí os problemas acabaram, Ah, né? você vomitou no começo. Sim, então, e aí foi a melhor coisa, eu sempre falo isso, as 2 primeiras horas foram pior, que eu acho que é a ansiedade. Então, no meu caso aqui, eu sou um pouco elétrico, então, assim, a gente ficou um pouco mais ansiedade, a ansiedade era o grande problema, né, para poder controlar o ritmo, enfim, para você fazer a estratégia que estava traçada, porque cada um que vai lá para o canal tem uma estratégia, né? E eu Aham. acho que esse é o grande, né? É o grande diferencial do Igor, ele saber muito bem de cada pessoa, né? E a gente realmente tinha essa dificuldade de acertar. Eu lembro que na semana que antecedeu, que eu fiquei lá treinando, acertar o ritmo é a coisa mais difícil. Então eu lembro que o dia ele me deu bronca e mandou eu voltar para a água porque eu estava com um giro maior do que eu deveria, né? Então, assim, essas nuances assim que foram, Mas né? ansiedade mesmo. Ansiedade. Então, assim, no meu caso foi uma ansiedade. Mas não, foi assim, foi tranquilo, né? Lógico, a gente, né, tem aquele sofrimento, né? Aquelas dores normais, né? Mas foi uma prova boa. Eu acho que a jornada ela foi mais difícil, né? O treinamento em si foi mais difícil. É verdade. Galera, bom, vamos lá. Já falei muito aqui, já falei muito. O entrevistado é Eu você. tava curioso, eu tava curioso. Ah, tudo bem. Depois a gente bate um papo nós dois, mas eu tava curioso para saber como é que foi a tua travessia também. Não, tudo bem. Depois eu te conto. Tem umas provas preparatórias engraçadinhas para a gente contar depois. Me conta, então, Canal da Mancha. Vamos lá para o Canal da Mancha, porque depois nós vamos contar uma outra prova, que para mim é mais insana ainda, que esse Tá? jovem fez aqui. Eu vou te falar, viu, gente? Me conta uma coisa. Canal da Mancha. Então você falou lá com o Igor em 2010, 2012 chega o Canal da Mancha. Como é que foi a sua preparação, né? Você teve algum momento difícil, tudo? Tiveram alguns momentos difíceis por conta que eu tinha muito trabalho. Naquela época eu trabalhava aqui na ilha. Imagina, eu estava secretário de meio ambiente, depois passei secretário de turismo. Foi nessa transição. Então eu tinha muita responsabilidade aqui e eu não tinha muito tempo para treinar. E depois de um mês e meio em São Paulo, num treino presencial com o Igor, porque ele mandava tudo por e-mail, né? Naquela época não tinha WhatsApp, já era tudo por e-mail ou telefone. E depois de um mês e meio num treino presencial lá, ele me deu um esporro de um jeito, né? Que aí minha vida começou a mudar a partir daí, né? Ou eu melhorava, ou eu melhorava. Porque você imagina que aqui tinha uma piscina, né, pública aliás, desculpa, uma piscina que era particular de uma academia, não tinha piscina pública, e ela abria só às 7 da manhã, quer dizer, não dava tempo para fazer o treino e trabalhar. Então eu ia trabalhar e depois ficava que nem louco olhando no relógio que horas que eu ia para a piscina. E a piscina fechava às 8, e eu às 5h30, 6 horas já estava olhando no relógio. E aí não deu outra, né? Eu, num treino presencial com o Igor, naquela época eu estava treinando todos. A gente treinava junto muitas vezes, com o Max, que atravessou um dia antes que eu, e com o Alfredo, com o Alfredo que tinha tentado atravessar em 2011, não tinha conseguido e estava treinando para a segunda tentativa. E a gente saiu da piscina nesse sábado e o Igor falou: olha, eu precisava falar com você, Harry, pode ser na frente dos dois aí ou vamos falar só nós dois? Não, pode falar.
Os dois são amigos meus, já pode falar, tudo bem. Então, tudo bem, vamos para o chuveiro, depois a gente conversa. Vamos para o chuveiro. E não sei se você conhece o Baitão lá em São Bernardo, você chegou a treinar lá? Não cheguei a treinar, mas eu conheço. Conheço Então, lá. saímos do Baetão da piscina e fomos lá para o estacionamento. Estamos lá fora no estacionamento do Baetão e ele começa a ficar vermelho. E fala, aí chega para o Max e fala, olha, Max, você continua levantando a cabeça, pô, não dá mais. Você não percebe que se levantar a cabeça, você vai começar a ter dor na lombar. Vamos abaixar essa cabeça. Alfredo, teu bracinho, hein? Que coisa esse bracinho, né? Aí ele vira para mim e fala assim, Harry, olha para você, Harry. Tá uma bosta. Tá uma merda. Vê se isso é físico de atleta meu. Olha pra você, tá gordo, teus braços estão flácidos. Vem cá, você tá fazendo os 200 abdominais que eu te pedi fazer todo dia? Eu falei, tô, não tava, né? Você tá fazendo o trabalho de musculação? Eu falei, tô, não, eu não tava fazendo. Eu não aguento mais, Harry, a tua abraçada. E ele, Marcelo, ele gritava. Ele gritava, eu tava tão assim, eu tava incomodado que eu olhava, eu queria ver se alguém tava olhando, porque tava me dando um esporro que nem meus pais. Eu nunca tomei um esporro desse dos meus pais. Ele falou, esse teu braço esquerdo, você não percebeu que você fica dando essa voltinha e você fica cruzando ele e vai para a esquerda? Eu falei, não, como não? Eu tô cansado de te falar, 1 mês e meio. Eu tô cansado de falar para você, eu não aguento mais te explicar que você tem que meter o braço e ir para trás, enfiar. Você fica dando esse Szinho. Quem te ensinou a dar esse S? Você não percebe que você vai para a esquerda, não vai para a direita? Eu falei, não estou percebendo. Cara, se você não melhorar essa tua abraçada, você vai sair da Inglaterra, você vai chegar em Marrocos, você não vai chegar na França. E aí ele gritava, e aí chegou um momento que ele falou assim, é o seguinte, eu não ensino mais para você essa abraçada. Pode procurar outro técnico, outro professor. Eu não vou ensinar mais essa tua abraçada esquerda. Dane-se, esquece. Eu nunca mais vou arrumar essa abraçada esquerda. E olha, fala uma coisa, quanto tempo você leva para ir daqui para Ilhabela? Eu estava tão desnorteado, Marcelo. Eu falei, não sei, umas 3 horas e meia. Estavam fazendo o Rodoanel na época, né? Então é o seguinte, pega essa estrada, pensa nessas 3, 4 horas. Quando você chegar na balsa, você me liga e me diz se você quer ou não quer atravessar o Canal da Mancha. Porque, ó, luzinha vermelha tá acesa para você. Falei, quê? Luzinha vermelha tá acesa para você. Bateu no meu ombro e foi embora. O Max Branco, o Alfredo Branco, tudo paralisado. O Igor foi embora. Aí eu virei pro Alfredo, né, que já estava treinando 2 anos. Falei, Alfredo, alguma vez ele já falou para você da luzinha vermelha? Ele falou, Harry, eu acho que você tá ferrado, porque para mim ele sempre falou da luzinha amarela. Então, depois desse esporro, Marcelo, eu realmente fui. Eu não sei como eu cheguei na Ayrton Senna. Eu saí de São Bernardo, eu não me lembro como eu cheguei na Ayrton Senna. Peguei a estrada e eu só pensava nisso. Realmente, estava tudo errado. Eu estava treinando errado, eu estava sem os horários. Eu não estava fazendo as coisas direito. Tá. Atravessei a balsa e fui falar com o dono da academia. O Marcelo, que é nadador também. Falei, Marcelo, não dá para abrir a academia 2 horas, né? Abrir às 7. Ele falou, você quer que abra às 5 da manhã a academia? Eu estou precisando treinar para o Canal da Mancha. Ele falou, Harry, a gente se dava muito bem. Ele falou, por mim, tudo bem. Se você convencer lá o Aderbal, que é o administrador, a ele abrir, é de vocês. Aí fui falar com o Aderbal e o Aderbal concordou em abrir. E eu, quando falo nas minhas palestras, eu agradeço muito ao Aderbal, porque não é só o patrocinador e a família. Graças ao Aderbal também ajudou. Esse é o Aderbal, esse lado do Aderbal. Não, Então, sensacional. Então, depois desse esporro, eu mudei completamente. Comecei a treinar às 5h30 da manhã, já ia para a água. E às 9 já estava, 9, 9h30, 10 horas, já estava livre para trabalhar, sabe? Com a cabeça só, falei, bom, vou fazer depois alongamento, musculação, mas eu não tinha mais a preocupação de treinar à noite. E melhorou muito. Melhorou muito. Mas foi difícil aumentar o volume de 3 para 4, de 4 para 6. Mas era o que eu estava pensando. E um ano foi legal para mim. Ele falou para trabalhar a cabeça, né? Porque ele sempre fala que o Canal da Mancha é 60% cabeça. E ele falou, ó, você vai fazer yoga ou terapia. Eu já fazia terapia, mas tentei yoga, não deu. Aí eu procurei... Eu realmente entrei de cabeça na terapia. Depois eu consegui fazer PLN, fiz neurolinguística. Eu conheci uns caras aí que me indicaram uma mulher em São Paulo, uma francesa, e trabalhei em neurolinguística, trabalhei a dor, a desistência, porque eu pensava muito nisso, né? Até onde eu vou? Né? Porque ele vivia dizendo, é só 10%, só 12% que atravessa o Canal da Mancha. Né? Você vai nadar à noite, eu tenho certeza que vai fazer em 15, 16 horas. Então a gente treinava muito à noite, me incomodava. Então o trabalho psicológico foi muito importante, Marcelo.
quando você falou do nervosismo, né? Eu cheguei muito bem na Inglaterra, eu estava muito feliz, foi muito interessante isso, porque eu estou muito bem. Quando eu cheguei lá, eu estava muito bem de cabeça. E isso ajudou bastante, porque a entrada na água foi um choque. Entrar na água com 12, 13 graus nos primeiros dias foi um choque para mim. Foi realmente um choque literalmente da palavra, a cabeça parecia que ia explodir. E o fato de eu estar com a parte psicológica bem, eu estava feliz pra caramba, ajudou bastante a encarar com uma maior facilidade. Não, fantástico. Galera, conversando aqui com o Harry Finger, sensacional essas histórias aqui de bastidores, da jornada. A minha luz não acendeu vermelha, pelo menos ele não falou em luz vermelha para mim, pelo menos lá em 2004, né? Não falou, né? Mas também tivemos uma discussão um pouco interessante, presenciada pelo grande Jardel Gregório no Ibirapuera. Foi bem interessante, bem interessante. Depois, outro dia... Porque era num volume acima de 10 decibéis, né? Com certeza. Num ambiente fechado ainda, com eco, foi uma coisa bem interessante. Então, mas tudo bem. Durou 5 dias sem falar, mas tudo bem. Depois do final do treino do sábado, na represa, voltou a falar. Então, foi tudo bem. Gente, sensacional. Quem tiver pergunta aqui, pode mandar. A gente vai ter. Tem muitos amigos aí, amigos meus entrando, muita gente aí. Legal. O pessoal da Mormai tá aí, Brito tá aí, o coach Fernando tá... Realmente uma galera... O pessoal do Rio tá aqui. Muito legal. Atletas meus estão aí, ainda bem que se não tivessem, iam ter que nadar uns 200 km amanhã. Sensacional. Galera, é isso aí. Red Finger aqui com a gente, programa Spot Show, segunda a sexta-feira, sempre trazendo uma personalidade do esporte aqui para conversar conosco. Então, quem ainda não segue o Cuca Beta, fica aqui meu convite. Sigam o Cuca Beta. Segunda-feira que vem nós vamos ter uma grande nadadora de longa distância conversando conosco aqui, que vai estar tentando o índice para a Olimpíada. Já falei muito. Não vou dar mais dica não, hein, galera? Não percam, vai ser muito legal. Fechamos hoje o nosso bate-papo aqui. Harry, muito bom. Então, teve todo esse trabalho, chegou lá, Canal da Mancha. Vamos atravessar Canal da Mancha. Como foi a travessia? Você falou que já estava bem, né, psicologicamente. Eu estava bem, eu estava feliz. Bacana. E assim, quanto tempo você fez a prova? Né? Foi abaixo das 15 horas? Eu fiz a prova em 12 horas e 40 minutos. 12 horas e 40. E a água realmente estava muito gelada, né? Eu saí com 13 graus e meio e acabei chegando em 14,5. O frio no começo foi realmente o nosso grande impedimento, né? A dificuldade do Canal da Mancha basicamente está no frio. E essa dificuldade no começo foi tão louca que depois que eu cheguei e voltei para o barco, o Igor, né, falou, poxa, mas você não... E o barco levou 3 horas para voltar, né? E ele chegou para mim e falou, você sentiu muito frio no começo, né? Ele falando para mim, eu falei, eu não me lembro, eu saí nadando e foi. Ele falou, não, porque o Igor falou que nas primeiras 3 horas, quando eu dava abraçado, eu tirava, eu estava tremendo, que eu tremi literalmente as primeiras 3 horas, mas eu não me lembro exatamente disso. Muito bom, muito bom. Bom, mandar um beijo aqui para Mariana Pires, treinadora mirim do Minas Tênis Clube, excelente treinadora, grande motivadora. Um beijo para a Mari lá do Minas Tênis Clube conosco aqui. Renatão, daqui a pouco eu vou fazer sua pergunta para o Harry aqui. Renatão é meu ídolo. Tem vários ídolos aqui, Arthur Pedrosa, Chan Figueiredo, Abrito. Eu tenho eles não sabem que eu sou ídolo deles, mas são referências para mim, porque o velho aqui segue essa moçada aí. E o Renato é da minha faixa etária e nunca consigo pegar esse cara, mas eu vou chegar lá. Eu tô treinando, hein, Renato? Se cuida aí, hein? Isso aí. Muito bom. Esses desafios virtuais, eu adoro isso aqui, proporcionar essas batalhas virtuais, gente. Olha, me fala uma coisa, Canal da Mancha, e aí, cara, eu quero conversar com você, porque eu falei, quando eu for chamar o Harry para conversar, eu vou conversar sobre 8 pontos do Rio Hudson. Cara, me conta isso, o que foi, porque é uma travessia que eu acho muito legal, que em dias, né? É como se fosse um rally, né, galera? Então, assim... É isso. E eu lembro que quando eu estava nessa semana lá no Canal da Mancha, esperando, o Igor falava de uma prova que tinha no Rio Nilo, não sei se ainda existe, mas que era do Rio Nilo em forma de rally também.
Não, eu até hoje eu não esqueço, né, das histórias que a gente ouviu aqueles 10 dias que nós ficamos lá. Essa foi uma das mais impactantes. E aí, em 2017, vem a Martinha, vem você e vem. Teve mais um que fez com vocês. Flávio Toy. Flávio Toy. Flávio Toy, desculpa, Flávio Toy. Cara, eu achei fantástico, né? Eu achei fantástico. Então, depois almocei com a Martinha algumas vezes, a gente comentou, e eu falei, pô, fantástico vocês terem feito isso. Então, conta pra galera, porque nadar 120 milhas, né, galera? 192 quilômetros em 7, 8 dias, é isso? 7 dias. 7 Em dias. 7 dias, 192 quilômetros em 7 dias. A grosso modo, vamos falar assim, né, galera? Conta de padeiro aqui, me desculpe os padeiros aqui que estão nos assistindo. É como se fosse fazer uma 14 bis 7 dias seguidos. Tá? É uma 14 bis por dia, é mais ou menos isso. Isso, né? Então, assim, então, a conta de padaria a gente acerta fácil, galera. Cara, conta, porque assim, eu acho que muitas das pessoas não conhecem essa prova, né? Eu tava num momento, aquela coisa, quando terminou o Canal da Mancha, o Igor foi bem sutil, como ele sempre é, e ele no lobby do hotel na Inglaterra, ele pegou eu e o Max tinha atravessado um dia antes que eu. Ele abriu o notebook dele e falou, olha, vocês vão voltar agora para o Brasil, vocês não vão mais aguentar ver água, vocês não vão conseguir mais nadar 10 km por dia, procurem fazer outro esporte, porque o estômago, o fígado vão demorar uns 3, 4 meses para entender que você precisa daquela comida. Vocês vão engordar muito, aí vocês vão ficar... Sabe, o único esporte que vocês vão poder praticar na vida vai ser sumô. Cara, eu tomei um susto, né? E ele abriu o notebook e começou a mostrar todos os atletas que tinham nadado com ele antes e depois do Canal da Mancha. E aí, bom, dito e feito, né? Eu voltei para o Brasil, eu engordei, acabei engordando, eu quebrei o joelho, eu rompi ligamento, quebrei o joelho. Então, aconteceram alguns fatos aí que eu não fiz esporte, fiquei de muleta, engordei pra caramba. E aí, 2 anos depois, eu ligo para o Igor e falo, olha, Igor, eu tô querendo um desafio novo aí para minha vida, porque para me motivar a voltar a treinar. E o Igor virou para mim e falou, vem cá, você tá precisando de motivação? Eu falei, tô. Você tá onde? Eu falei, tô em casa. Então, é o seguinte, eu vou desligar agora o telefone, você tira a roupa, se olha no espelho, você vai encontrar um monte de motivação para fazer alguma coisa. Eu tava inchado, eu tava com mais de 100 quilos, né? Tá. Bom, o Igor desligou o telefone, eu liguei para ele, ele atendeu rindo já o telefone. Histórias verídicas, né? Ele falou, olha, Hari, é o seguinte, tem 2 provas legais que eu acho que você pode fazer. Que é as 8 pontes do Rio Hudson, são 7 dias nadando, e tem a volta da ilha de Manhattan, que hoje se chama a prova das 20 pontes. Eles mudaram por alguma razão, por questão de marketing, eles mudaram. E tem essa prova das 8 pontes, que são 7 dias nadando. Eu acho que essa daí se encaixa melhor para você. E eu topei, eu falei, pô... Ele falou, olha, é a favor da corrente e tal, eu acho que você vai gostar, vamos começar a treinar, porque eu acho que você vai gostar. E aí eu comecei a treinar, foram 10 meses de treino, a água lá é fria, mas não tão fria como no Canal da Mancha, 17, 18 graus, entra o verão em Nova York, a prova toda se passa dentro do estado de Nova York, a gente sai do norte do estado de Nova York, se chama as 8 pontes, porque vai de uma cidade até outra, numa ponte de uma cidade até a ponte da outra cidade. E você larga de uma ponte, eu já vou mostrar algumas fotos aqui que eu separei, e tem que chegar na outra. Agora, não é só chegar. Essa que é uma loucura. Você tem que passar pela projeção dela. Então, eu me lembro de, às vezes, na segunda ou terceiro dia, chegar, estava difícil chegar na ponte, Marcelo. E a ponte, ela tinha via de ida, via de volta e um trem no meio. Quer dizer, tinha mais 400, 500 metros. Você já estava completamente exaurido. Você chegava, assim, ainda tinha que nadar na projeção da ponte para nadar os 400, 500 metros que essa ponte tinha. E eu acabei, assim, nós acabamos... E era assim, eu vou mostrar algumas fotos para ilustrando um pouco para a galera. Legal. Para ilustrar um pouco para a galera. Você pode ver aqui. Aqui é a largada de uma das pontes. É bem tranquilo. Cada nadador vai com o seu caiaqueiro do lado, né? E você vê que aí, na largada... É tranquilo. Eu me lembro até que o primeiro dia antes da largada, a gente foi para encontrar com um dos diretores da prova, o David Barra, que é o criador da prova, e ele convidou a gente para um café do lado, perto de onde ia ser a primeira largada. A gente chegou lá, nós sentamos numa mesa de frente para o rio. Mas era uma vazão de água. Eu falava, eu não sei se você já nadou em Ourinhos, era que nem nadar em Ourinhos, você vai para a corrente.
E eu olhei para aquilo, olhei para o Flávio e para a Marquinha e falei, nossa, vai ser muito fácil isso. Imagina eu, com a pouca experiência que tinha, falei, porque a pressão do rio é muito grande. Então, a gente nada realmente, cada dia, 25 a 30 quilômetros. Começa com... O rio está sempre a favor, mas às vezes ele perde a pressão. Certo. Então, só para mostrar também, ilustrar aqui, eu peguei aqui são umas fotos do rio do Hudson. Então, por exemplo, nos primeiros dias, a largura do rio era 2 quilômetros. Então, a vazão era muito grande. No segundo e no quinto dia, ela vai para 8, 10 quilômetros de margem. Então, ele perde a pressão de água e aí é você e teu braço, meu amigo. Então, realmente, a gente tinha algumas facilidades, em alguns momentos, a água a favor, mas eram 25, 30 quilômetros. E para os os nadadores mais velhos e que nadavam mais fraco, a gente pegava vento, porque depois de 3, 4, 5 horas, entrava um vento contra. E eles eram perfeitos no congresso técnico. Era impressionante a exatidão deles. Eles, todo dia, no congresso técnico, eles vinham e falavam, olha, daqui 3 horas vai entrar um vento nas costas de vocês, vai ajudar vocês. Quem não chegar às 5 horas, vai entrar um vento leste, vai formar marola, vocês vão ter dificuldade para avançar. Acontecia exatamente tudo que eles falavam e o que mais acontecia era isso. Depois de 4, 5 horas, um vento terrível contra você, que o caiaqueiro, nosso, cada nadador tinha um caiaqueiro, tinha momentos que ele não conseguia acompanhar a gente. Ele pegava o vento de frente e ele não conseguia acompanhar a gente. Mas assim, foram 7 dias, né? Dias melhores, dias piores, mas os piores dias realmente eram quando entrava um vento. E nós tivemos um dia, que depois eu vou contar, que foi o 4º dia, que foi vento o tempo inteiro, da largada até a chegada, muito vento, marola contra, e muitos desistiram. Nas outras... Pode falar, pode falar. Não, é que eu desembestei a falar. Tranquilo. Fica tranquilo. Ó, tem uma pergunta aqui. Saudações, Hélio. Qual o maior tempo das etapas, né? Então, acho que qual foi o maior tempo, um dia, qual foi o maior tempo que eu levei, 8 horas e meia. 8 horas e meia, tá. Eu nadei nesses 7 dias, eu nadei 2 vezes 8 horas e meia, e depois 6, 6 e meia. Teve um que foram 4 e meia, que todo mundo fez em 3:40, eu fiz em 4, 4 e meia, mas era assim, 2 vezes eu nadei 8 horas e pouco, 2 vezes 7 horas e pouco, as outras menos. Conta pra gente um pouquinho dessa etapa aí que foi cabulosa aí, né? Veio para tudo que é lado. Me lembra da querida Vitória, que uma vez eu fui lá fazer uma etapa do Brasileiro. Pelo amor de Deus, acho que desde que eu saí da porta do hotel só tinha vento, viu? Então, aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês a chegada no penúltimo dia. Aí tá meu caiaque, eu tô logo aqui nadando do lado. Faltavam uns 3 quilômetros para chegar, mas para mostrar, para as pessoas terem uma ideia do vento. A gente nadava com muita marola contra, o caiaqueiro mal podia acompanhar. Então, a gente tinha vários momentos realmente complicados em função do vento. Esse 4º dia, porque os piores dias é o 2º e o 5º dia, porque o rio, a boca do rio, a margem vai de 2 para, como eu falei, para 8, 10 quilômetros, e a margem é muito grande e perde a pressão. Sim. Mas no 4º dia, que devia ser um dos mais tranquilos, foi o mais difícil porque tivemos vento desde o começo, muita gente desistiu, nós tivemos alguns momentos só de calmaria. Eu esqueci agora o nome do forte, eu já vou lembrar, porque tem uma passagem num forte que faz parte da história dos Estados Unidos, agora me fugiu a memória, mas a gente teve, desses 28 quilômetros, quase 30 quilômetros, a gente teve 5 quilômetros tranquilo, o resto não foi tranquilo. E uma coisa que também era difícil para a gente, psicologicamente, era ver muitas pessoas alguns nadadores desistindo, né? Então, você vê um nadador desistindo, 2, de repente passava um barco com mais 4. Isso daí acabava pesando um pouco. Para vocês terem uma ideia, na prova das 8 pontes, que acontece, em geral, em junho, eles selecionam só 12 nadadores para fazerem as 8 pontes. Por conta da logística, só 12. Então, você manda lá teu currículo, eles analisam e aprovam 12 nadadores por etapa. Mas, se você quiser se inscrever para fazer 2 pontes, 3 pontes, enfim, quantos trechos você quiser, você pode. Então, nós tínhamos, em média, 20 a 30 nadadores nadando sempre. E nesse dia, era um dia que tinham muitos nadadores, porque supostamente seria o mais tranquilo.
Tá. E eu comecei a ver gente desistindo, entrou marola, eu não conseguia ver a ponte. Essa era uma outra coisa muito interessante. No primeiro dia, a gente vai nadando, depois de uns 12 quilômetros, como eu vejo lá no finzinho, eu achava que era a ponte, na verdade era um monte de pedra que tinha na minha frente, não era a ponte. Mas quando chegou um momento que eu comecei, eu vi a ponte, o próprio meu caiaqueiro falou, olha, ele chamava de Harry, né? Harry, the bridge, the first bridge, the first bridge. Então eu olhei assim e falei, cara, é que nessa foto que eu mostrei para vocês, tô chegando. Eu dispensei até a hidratação. Eu tava parando de 30 em 30 minutos. Falei, eu não vou parar mais, estou chegando. E foi um grande erro, claro, que depois de 40 minutos eu corrigi, voltei a tomar hidratação, porque era uma baita ilusão de ótica. A ponte, as pontes são muito altas, porque passam transatlânticos, passam petroleiros, e você tem uma ilusão, uma falsa ilusão de ótica que ela está próxima. Mas essa foto que eu mostrei para vocês, por exemplo, quando a gente via a ponte, a gente estava uns 3, 4 quilômetros dela. Então ainda tinha mais algumas boas horas para chegar até a ponte. Mas eu vi a gente desistindo, e teve um momento que enfim, eu vi a ponte, eu acho que eu estava uns 500 metros da ponte, me aproximei com muita dificuldade, e chega um momento que eu comecei, eu não conseguia mais ir para frente. Então a gente lembra um pouquinho do que acontece no mar, a gente vai aprendendo, né? Então, contra a corrente, vamos tentar pegar o remanso, vamos para a margem. Eu colei na margem, eu tava a menos de 10 metros da margem, e logo quando eu colei, eu percebi que eu conseguia avançar um pouquinho mais, mas era muito pouco. E nesse momento, o caiaqueiro não conseguia me acompanhar, mas a gente combinou que cada 30 minutos eu ia ficar lá, e eu estava vendo a ponte, ela estava uns 500 metros. Para mim, na minha cabeça, ia ter mais uma hidratação. O barco-mãe, que pegava todos os atletas no final da prova, estava lá com parte dos nadadores, e eles estavam torcendo por mim. E não tinha acontecido isso em nenhuma etapa. E eles não estavam acreditando que estava acontecendo. Eles não estavam, porque eu realmente, eu acho que eu nadei mais ou menos 15 minutos sem sair do lugar. Foram 15 minutos sem sair do lugar. E eles achavam que eu fosse desistir. Tanto que eles aproximaram, que tem uns jet skis que vêm, te pegam para te levar para o barco-mãe. Os jet skis vieram, conversaram para mim, you are okay, you are okay? Eu falei, então eles perguntaram se eu ia terminar. Eu falei, eu vou terminar. E aí eu me lembro que os dois jet skis foram do lado do barco-mãe, e o pessoal do barco-mãe se levantou, porque eu tinha lá nadador meio acabado. De repente eu vi que tá todo mundo de pé, olhando e torcendo por mim. Cara, aí você encontra a força do sei lá da onde. Sim. Mas eu levei 40 minutos, Marcelo, para fazer os últimos 100 metros. Olha só. Então, assim, eu cheguei em 40 minutos, e quando eu cheguei ainda faltava mais 200 metros, que eu tenho que passar a projeção da ponte. E foi terrível. Você pensa em tudo, né? Eu penso na grana que eu investi, você vai pensando em tudo, né? E o pessoal lá torcendo. Então, foi realmente um dos dias mais bonitos. Foi o momento que eu, inclusive, lembrei do Canal da Mancha, porque daquelas diversidades, daquelas dificuldades que aparecem, e eu não fui sozinho, porque eles estavam torcendo por mim. Foi muito legal. Foi muito legal ver essa energia dos caras. E todo esse trabalho, né, que você fez aí de psicológico, né, de preparação para o canal, né, e a experiência, nessa hora ele fez jus, né, a esse resultado, né? Ah, sim. Você sabe uma coisa que eu me lembrei, que o Igor contou pra gente outro dia, que ele, quando ele foi treinar, ele foi fazer o canal Ida e Volta, ele passou um tempo na casa dele, no dia a dia dele, ele colocava tudo como essa ida e volta como França e Inglaterra. Então, se ele saía de casa e ia para o supermercado, ele colocava ele entrava no carro e falava assim, eu tô indo para a França. Aí chegava no mercado e ele falou, bom, agora eu vou para a Inglaterra. Então, ele trabalhou muito isso na cabeça, e eu fiz isso, eu conto, me ajudou um pouquinho. Eu peguei as fotos das 8 pontes e eu colocava, todo dia eu colocava, em cada raia eu colocava uma foto de uma ponte. E eu meio que comecei a mentalizar que eu saía de uma ponte e chegava noutra. Maravilha. Entendeu? Eu colocava em cada raia, em cada bloco, desculpa, em cada bloco eu colocava uma foto da ponte. Sensacional. Eu trabalhei 3 meses com isso na cabeça. Eu tenho até hoje, eu mostro porque me ajudou, porque eu já sabia o desenho da ponte. Até hoje eu sei os desenhos da ponte. Porque foi um trabalho de mentalização. O trabalho de mentalização me ajudou muito, Marcelo, me ajudou muito a poder fazer essa travessia. Nesse dia, olha só o que aconteceu. Tava a Marta e o Flávio, que nadam muito mais forte que eu,
eles sempre estavam me esperando lá na van ou na marina de chegada. E nesse dia, quando eu cheguei, eles não acreditaram que eu tinha chego, porque eles tinham certeza que eu ia ter desistido, né? Mas eu cheguei na van, estavam os dois desmaiados, dormindo, né? Bom, a gente foi uma festa, que a gente fez uma festa. Eles não acreditavam mesmo que eu ia ter que eu conseguiria, mas enfim, consegui. E a gente foi pro hotel, a gente ia tomar um banho e ia almoçar. Já era umas 4 da tarde. E a Marta, que ficava no mesmo andar que eu, ela foi até o quarto comigo, porque eu estava realmente... Eu arrastava a minha bolsa com a hidratação, eu não conseguia nem segurar elas. E a Marta virou para mim e falou, Harry, vamos fazer o seguinte, toma um banho, dorme, a gente vai comer, a gente traz comida para você. Eu falei, legal. Você não está aguentando? Eu falei, eu não estou aguentando. Então ela abriu e falou, eu vou te levar até a cama. Não, 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 tá bom. Eu abri a porta e ela foi. Eu sei que é o seguinte, depois de 1h30, eu começo a dar umas porradas na porta. Marcelo, eu acordo, eu estava no chão, eu só fechei a porta, eu estava no chão do lado da entrada, eu dormi lá. Aí eu abri a porta com a cara toda amassada, a Marta abriu, eu estava ainda com o roupão, com a sunga e todas as minhas garrafinhas de hidratação jogadas. Eu estava tão cansado que eu desmaiei completamente, desmaiei. Bom que foi a Marta, né? Se fosse o serviço de quarto, você tinha infartado a camareira aí do hotel, rapaz. Serviço de quarto, depois eu conto. Eu quase peguei fogo num dos hotéis. Mas eu vou contar isso. Eu vou contar já já isso. Eu queria contar uma coisa interessante sobre a parte psicológica, né? A gente conheceu, quando a gente treinou uns dias antes de começar as pontes, e tinha uma jornalista inglesa, a Liz Morris, que ela faz a cobertura sempre das provas de natação americanas, as mais importantes, e ela estava cobrindo o evento. E a gente fez amizade, porque a gente ia junto para os treinos, depois a gente foi, enfim, conhecer. A gente ficou uns dias juntos e a gente se aproximou mais, né? Depois do primeiro dia, nadei quase 30 quilômetros, estava feliz da vida, estava muito cansado, fomos almoçar no restaurante, lá perto, e era só isso, comer e ir para o hotel. Quando eu chego no hotel, umas 7 da noite, eu percebi que eu não estava girando meu braço. Falei, caramba, como assim? E doía, Marcelo, eu não conseguia girar meu braço. Falei, cara, como que eu vou nadar amanhã? Eu só nadei um dia, faltam 7. E aí eu fiquei, puta, aí deu uma pirada assim, falei, liguei para minha esposa, Skype. Depois liguei para o Igor. E tava doendo, eu não sabia o que fazer, tava super preocupado, liguei até para minha terapeuta. Eu fiz um Skype geral aí, porque eu não estava acreditando, eu tava com muita dor no braço. O Flávio Toy, que estava com a gente, a mulher dele é fisioterapeuta, mas a gente não tinha tanta amizade, era o primeiro dia, eu não tinha tanta liberdade para falar com ela, mas a recomendação que os médicos deram, na época estava a doutora Ana Corte e o Alan Nagaoka, que estavam na equipe médica, então eles falaram, olha, faça gelo. E nos Estados Unidos todo mundo é louco por gelo, né? Qualquer hotel, qualquer lugar que você vai, tem gelo. Então, no próprio corredor, lá aquelas máquinas de gelo, eu fiz gelo a noite inteira. Eu acho que eu dormi 2, 3 horas no máximo essa noite, porque eu acordava para colocar gelo. Mas eu levantei cedo, meu braço não girava, eu falei, como que eu vou nadar agora? E estava completamente arrasado. Estava arrasado, Marcelo, arrasado. Aí descemos, fomos para a van. Quando nós estamos... Naquela época, a música que estava estourando, e a gente cantava todos os dias, era Despacito. Despacito era a música que estava bombando, a gente ia do hotel até a marina cantando Despacito e uma música sertaneja que eu não me lembro agora o nome. Aí quando a gente entrou na van, sempre era uma alegria, a Liz, a jornalista que está do meu lado, olha para mim e fala assim, o que aconteceu com você? Eu falei, nada. Eu falei, não, você está com cara de perdedor. You are a loser. You have 25 kilometers to do now. Era o segundo dia que era o mais difícil, supostamente. Ela me deu um choque, assim, ela falou, olha, desliga do pessoal aqui na van, concentra, porque você não pode ir assim. Se você for com essa cara chegar lá, você não vai conseguir nadar 5 quilômetros. Bom, eu sei que ela me deu esse choque, eu realmente me concentrei, não cantei, me isolei da galera, e cheguei à conclusão do seguinte, que eu ia entrar e, como sempre, é o que eu faço até hoje, eu vou nadar até 10. Falei, bom, se depois de 1 quilômetro, 10, eu vou até onde meu braço aguentar. Mas... Eu fui nadar e deu tudo certo, eu concluí a prova, mas olha que loucura, eu estava realmente, eu dormi e acordei como perdedor. Falei, poxa,
Se eu não estou conseguindo girar o braço no primeiro dia, como que eu vou fazer os outros 7? Então, de novo, só para te contar um dado interessante desse lado psicológico aí, como esse é um gatilho que acontece na gente, e ela me deu esse choque aí. Não, e sensacional, né? A percepção dela, porque ela não te conhecia, né? Mas ela conseguiu fazer essa leitura corporal sua, né? E Não, foi conseguiu incrível, foi identificar incrível. isso. Desse E, quarto dia foi muito legal. Desse quarto dia ela escreveu no jornal inglês uma das frases. Ele falou que ela falou que ela conheceu o nadador mais resiliente que ela conheceu na vida dela, por conta desse quarto trecho aí, porque realmente foi bonito, foi bonito. legal, Mas a não? percepção dela me ajudou pra caramba. Sensacional. Me fala uma coisa. Então, entre uma prova e outra, o descanso era hotel e gelo para recuperar? Exato. Na verdade, o Igor foi enfático. Ele falava: tenta arrumar alguém para fazer uma massagem. Era fundamental ter um fisioterapeuta, um massagista lá do lado, mesmo que fosse americano. E eu ligava, eu não conseguia, eu não achei esse fisioterapeuta, um massagista que pudesse, porque é fundamental, né? Esse recover aí, ele é fundamental. Hoje se faz até com aparelhos, né? Mas a Marta tinha o TENS, que é aquele que dá os choquinhos, ela tinha os massageadores. Mas eu não levei nada e foi um erro, porque realmente a gente nadava, a gente ia para lá. Deu uma congelada aí. Não, tá tudo Tá certo. escutando, Marcelo? A gente ia para lá às Perfeito. 6h30, 7h. A gente ia para lá às 6h30, 7h, largava às 7. Às vezes teve um dia que largou às 6h30. Mas 3 horas da tarde tinha terminado, 4 almoçava, hotel, descansar, 5, 6 da manhã estavam acordando do outro dia. Então era só isso. A única coisa que a gente fazia era sair da marina na chegada, ir comer e ir pro hotel. Era descansar. E a logística era assim. A gente ficou. São 7 dias nadando e tem um intervalo. No quinto dia, tem um intervalo que a gente não nada. O sexto dia, a gente não nada. Porque é o seguinte: a gente fica 4 dias num hotel e 4 dias no outro. Então a gente vai e volta das pontes e sempre volta para o mesmo hotel. No quinto dia, a gente muda de hotel. Então eles reservam um dia para toda a logística, todos os nadadores mudarem de hotel e ficarem já centralizados para as últimas 4 pontos. São 4 pontos num hotel e 4 pontos na outra. E esse dia a gente pôde relaxar um pouquinho mais. A gente até foi andar um pouco depois do almoço, mas a gente praticamente o tempo que a gente tinha, a gente descansava. E todos os atletas da prova ficam nesses hotéis aí. Tinham muitos americanos, né? Os estrangeiros, sim. E tinha até alguns americanos que ficavam com a gente no hotel. A maioria ficava no hotel. Se não ficava nesse, ficava em 2, 3 lá próximos. Porque a logística é muito importante aí para você não perder tempo no deslocamento. Ale, com certeza, muita gente deve estar se inspirando em fazer essa prova aqui, ouvindo você falar. Então, assim, uma coisa muito importante. Qual o tempo, né? Porque a gente sabe que para o Canal da Mancha, a gente talvez precisa de 2 anos antes para fazer a reserva da prova, tudo. Para se inscrever, naquela época, pelo menos, vocês se inscreveram com qual período de antecedência para participar da prova? O ideal é você se inscrever no segundo semestre do ano que você vai antes que você vai nadar. Então, um ano antes, a prova acontece em junho, sempre em junho. Então, Perfeito. Já a partir de agosto, setembro, outubro, já pode se inscrever. Se eu não me engano, foi em 2 vezes que a gente paga 2 ou 3 vezes, e o último pagamento é 10 dias antes da gente viajar. Quer dizer, dá para parcelar. Não é barato. Saiu na época $5.500. Só a parte de inscrição, porque já vem com toda a logística, com os caiaqueiros, que são fundamentais. Então, sai $5.500 para fazer as 8 pontes, e fora avião e hotel, alimentação, à parte. Mas só para as pessoas terem uma noção do custo disso. Sensacional. Aqui o Alessandro Massini comentando, guardadas as devidas proporções, essa prova me lembrou quando nadamos 170 quilômetros no Rio São Francisco em 4 dias. Isso aí, Alessandro. O Alessandro com o Rodrigo, eles fizeram essa epopeia de nadar 100. Não, desculpa. O Rodrigo nadou na costa de Fortaleza, ele nadou no Rio São Francisco. Legal, eu não nadei ainda lá. Bacana, Alessandro. Valeu pelo comentário e depois a gente vai querer saber mais dessa história aí. Grande Luiz Taioli, que apresenta o programa comigo, chegando agora. Ale, uma coisa, assim, uma pergunta que fizeram aqui antes e a gente deixou passar.
vocês fizeram algum simulado para essa prova aí durante a preparação de vocês? Como é que foi? Não era bem simulado. A gente participou de provas, além de ter participado da 14 Bis, no ano a gente participou daquela fatídica Ilha do Mel, que foi em 2017, foi cruel para todo mundo, porque foi uma prova que entrou vento e tudo mais. Mas a gente fez algumas provas longas, toda prova longa que aparecia a gente fazia, mas no Canal da Mancha a gente fez um simulado de nadar 12 horas seguidas, tal. Na preparação do Rio, não, mas nós nadamos na represa várias vezes e a gente aumentava muito o volume, né? Tinha aquelas famosas Semana da Morte do Igor, né? Que aumenta demais o volume, você nada um volume dobrado de manhã e de tarde, mas simulado eram as provas grandes que a gente participava durante o ano. Legal. Ale, a gente está chegando no nosso final aqui, nós temos acho que uns 4 minutinhos para a gente conversar e com certeza eu já vou te convidar para uma segunda live mais para frente aqui para gente, porque tem muita história para contar aí. Olha, só para dar mais água na boca da galera, ó, eu brinco com as pessoas que tem gente que chega em Nova York de avião, eu cheguei nadando. Quer dizer, na última ponte você chega em Manhattan, né, na Verrazano, depois da George Washington Bridge, e você passa na Estátua da Liberdade, que é um grande barato. Foi um grande barato mesmo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Cara, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para quem está começando aí as maratonas aquáticas, né? E também para aquele que quer, né, que deseja fazer uma ultramaratona aí, né, que nem as 8 pontes, que nem o Canal da Mancha, Estreito de Gibraltar, enfim, grandes provas aí que existem ao redor do mundo. Acho que eu sou o exemplo que idade não tem idade para nada, né? A gente pode tudo. É questão de poder focar e treinar. Eu sempre fui um nadador mediano e comecei a nadar com 37, quase 40 anos. Então, a mensagem é essa, que a gente traça objetivos aí, a gente só focar e treinar que a gente chega neles. Né? A gente, claro, que vai num crescendo, mas não foi à toa que eu acabei nadando as 8 pontes. Na verdade, 120 milhas são 194 quilômetros. Eu, como embarriguei algumas vezes, eu nadei 202 quilômetros pelo meu GPS. Com certeza, com certeza. Ale, rapidinho, mais 2 perguntas antes da gente tomar um tackle aqui no Instagram. Pergunta aqui, você pode usar o neoprene nesse desafio? Não, de jeito nenhum. Não. Não pode usar. Não pode usar. As regras são muito parecidas com o Canal da Mancha. Sem neoprene, não pode tocar no barco, não pode segurar em nada. É isso. Não tem neoprene, não. É só óculos, sunga e touca. Maiô e touca. Muito bom. E se der tempo, você conta aqui o que o Cadu tá querendo saber. A história da camareira, rapaz. Para a gente terminar em alto e dando boas gargalhadas. No Canal da Mancha, lá na Inglaterra, tinha uma camareira búlgara que não tinha um dente aqui e tinha um dente de ouro aqui. Era muito feia e o pessoal brincava que ela estava dando em cima de mim. Eu falei, não, imagina. Até um dia que ela começou a me convidar para ir no culto, né? Ela ia na igreja, então ela me trazia os panfletos do culto para ir no culto. E até hoje essa história da búlgara, da camareira, me persegue. Sensacional, Harry. Sensacional. Harry, temos aqui 2 minutinhos. Já entrou aqui avisando que nós temos 2 minutos. Rapidamente assim, o Harry antes dessas provas de longa distância e pós longas distâncias, o que dá para a gente... Foi um divisor de água. Primeiro, agradecer, Marcelo, você também, que é um nadador que cruzou o Canal da Mancha, a gente deve todo o respeito a você, o fato de você estar divulgando, com o Cuca Aberta, divulgando a natação e os esportes em geral, é muito legal, é muito importante, quando a gente pode estar sempre assistindo o Cuca Aberta, e a mensagem é que a gente traça objetivos na vida e eu sempre falo, o Canal da Mancha foi o meu primeiro projeto com começo, meio e fim. Então, minha vida realmente mudou depois do Canal da Mancha. Eu me tornei uma pessoa mais segura aos 55 anos e um pouquinho mais focado. Sensacional. Harry, muito obrigado. Foi uma hora muito gostosa, muito prazerosa, sim. Realmente deve ter inspirado várias pessoas aqui. Muito obrigado a todo mundo. E aqui o Renato que me perguntou, eu esqueci, tem algum desafio próximo? Falta 50 segundos. Tem vários. Dá volta na ilha, Leme ao Pontal, que nós vamos fazer juntos, 24 horas nadando, Estreito de Gibraltar. A gente quer o mundo, né? Depois dessa pandemia, né, Marcelo? A gente quer fazer tudo. Isso aí. Então, galera, siga aí, se você não segue ainda o Harry Ilha, acompanha. Harry, fica à vontade para divulgar aqui os
seus desafios com a gente vai ter o maior prazer. Quem sabe muito em breve, a gente pode dar algumas braçadas juntas também aí. Estão convidados. Você está convidado para ir para Ilha Bela. Quem quiser, aqui é muito legal nadar, não tem onda. Estão todos convidados aí, só marcar que com o maior prazer a gente vai dar uma nadada, ainda vai ver tartaruga ainda. Vai ter o prazer de ver umas tartarugas ainda. Isso aí, galera. Até amanhã a partir das 20 horas, galera. Um forte abraço. Beijos, obrigado. Até amanhã.